Eu acho que é exatamente isso que estou a dizer. Era que, no fundo, foi um exercício, ou essencialmente sobre ele mostrar como se via no palco mundial, como ele encarava a atenção que estava a receber, se de facto estava a ter atenção suficiente. E isso fez com que ele recebesse atenção e nos afastou de outros assuntos que não lhe eram tão favoráveis, a interminável, ou, você sabe, saga Epstein. Mas é essencialmente sobre tentar projetar a imagem de que ele é, sabe, forte, duro e tem visão. Mas, quer dizer, mesmo isso deve tê-lo deixado perplexo, porque ele disse na mesma reunião que queria, sabe, que o preço do petróleo baixasse para $50 o barril. Bem, isso significa que uma grande parte da produção de petróleo americana é antieconómica. Quer dizer, há outros países que são antieconómicos nesse mesmo nível também, como a Arábia Saudita, porque o preço de equilíbrio deles é de cerca de $100. Mas mesmo nos, digamos, campos de fracking dos Estados Unidos, eles precisam, 60 é absolutamente o mínimo. Então ele está dizendo, sabe, bem, estamos tentando baixar o preço do petróleo. E então ele está dizendo que você terá que investir uma quantia enorme em reformar, reabilitar essas plataformas para tirar qualquer coisa da Venezuela, muito menos tirá-lo e vendê-lo. E não é, sabe, não é tão atraente para grande parte do mundo. São apenas pessoas que têm refinarias que precisam desse tipo de petróleo bruto, que foram construídas, projetadas para usar esse tipo de petróleo bruto. Então, foi um encontro bizarro, parece-me ter sido um encontro bastante bizarro de muitas maneiras. Fui informado que com um pequeno interlúdio para ir ver as novas obras de construção que estão a decorrer na Casa Branca, que eu penso que neste momento ainda são uma espécie de estaleiro de obras, mas pronto, enfim, distrações. Então, a manchete principal do jornal Guardian. Isto é exatamente aquilo de que acabamos de falar, Alasdair. O presidente Trump ameaça impedir a ExxonMobil de operar no território venezuelano depois que o CEO da empresa classificou o país como não investível. Ele está bem feliz. Sim, ele está sendo... Graças a Deus por isso, não tenho que assumir o cálice envenenado. É o seguinte, o que o Trump disse, eu provavelmente estaria inclinado a manter a Exxon de fora. Não gostei da resposta deles, estão a ser demasiado espertinhos. Ao que a Exxon dirá, muito obrigado, senhor presidente. Temos formas mais lucrativas de para investir os dólares dos nossos acionistas. Ele está a agir como um verdadeiro gangster, não está? Completamente. Quer dizer, sabe, isto é o tipo de moralidade e estrutura do Senhor dos Anéis. E era sobre isto que eu estava a escrever. Sabe que se perder a narrativa do que uma sociedade espera ser, qual é a narrativa da América, quais são os valores da América, se você perde isso, que muitas vezes se baseia em mitos, nem sempre em história verídica, mas em mitos também, mitos morais que te dão a ética com que você cria os filhos e eles aprendem ética com algumas dessas histórias, muitas delas antigas. Quer dizer, se você perde isso, no que resta? Força bruta. Quer dizer, o Steve Miller resumiu a situação de forma bastante exata quando ele disse, sabe, o que nos resta é um mundo que é governado pela força, pela coerção e pela autoridade, aquela que é a verdadeira lei de ferro do mundo. Bem, sabe, na verdade, o mundo inteiro está agora se ajustando e se adaptando a essa nova realidade. Isso realmente mudou tudo completamente, porque quer seja a China, quer seja a Rússia, em particular, olha para esta situação e diz, bem, nós conseguimos ver para onde isto está a ir. Agora, é um bloqueio naval contra a Venezuela, é um bloqueio naval contra Cuba, um bloqueio naval contra a Rússia está em fase de preparação. Então, Lindsey Graham sorri com um ar de escárnio e diz, bem, as sanções estão a caminho, estão a chegar, na próxima semana iremos implementá-las. Então, o que você acha que a Rússia tem que fazer? Ela tem que, quero dizer, ter algum tipo de dissuasão contra tudo isso. Você não pode confiar apenas na integridade da pessoa com quem está lidando. Você tem que ter uma forma de dissuasão. É por isso que, se você se refere ao Rishnik,
acho que foi em 8 de janeiro, é por isso que eles têm resistido com muita força. Não apenas isso, mas também intensificando os ataques direcionados à infraestrutura da Ucrânia, porque há muita pressão agora, mesmo na Duma, há pessoas que estão a pressionar e a dizer, não, olha, sabes, temos estes exércitos de reserva que não foram envolvidos diretamente na Ucrânia, o Estado-Maior, tem de os libertar, eles devem entrar em combate, queremos avançar com isto rapidamente. É preciso agir rapidamente, porque o que mais se pode fazer num mundo que só reconhece a lei de ferro da autoridade e da coerção? Quer dizer, não faz sentido algum pensar em negociar um acordo, uma solução desta forma. O mesmo é óbvio para o Irã. Hoje no Irã há grandes protestos a acontecer nas grandes cidades enormes. Quer dizer, aquele período dos protestos está a chegar ao fim, está praticamente terminado. Na verdade, está a ser substituído por massivos protestos pró-iranianos. Quer dizer, há simplesmente enormes manifestações em Teherã e em outras cidades apoiando o governo e contra estes indivíduos muito violentos e treinados. Ordenadas, coagidas milícias que vieram para o Irã sob direção externa e estão causando, muitas mortes das forças de segurança e também de pessoas comuns, mas agora parece ter passado do seu auge, está em declínio. Você não precisa acreditar em mim, porque, você pode pensar que você quer uma fonte menos, óbvia, mas ouça alguém que é um especialista em segurança israelense. Um dos correspondentes de segurança, Pause, é quem eu sigo há muito tempo, Pause, porque ele é completamente profissional. Ele não faz propaganda como tantos no mundo de hoje. Ele diz, quer dizer coisas que desapontem não só os telespectadores, mas também a mim mesmo. Não vemos rachaduras nos mecanismos do regime, no governo, nem em seus 2 exércitos, o regular e os guardas revolucionários. E não vemos disfunção no Basiji. Vemos alguns sinais de hesitação aqui e ali. Nada além disso. Não há um aumento no volume das manifestações. Não está a assumir uma dimensão maior. E então ele continuou a falar sobre Reza Pahlavi, dizendo, ele está a tentar, mas está a falhar em se tornar um guia. Alguém que consiga guiar a revolta, tal como Khomeini fez no seu tempo, quando ele estava sentado em Paris e emitia ordens diárias e as massas obedeciam. Portanto, é preciso dizer com toda a honestidade que levará semanas, muitas semanas, até que consigamos entender para onde as coisas estão a caminhar. Então, isso é alguém de Israel, um especialista em segurança realmente profissional, e é bastante verdade. Quero dizer, veja bem, tudo isto está a ser orquestrado a partir do exterior, que é levado a cabo, em primeiro lugar, por uma coleção de indivíduos, o MECA, os Mujahedin al-Haq, que estão a ser treinados na Albânia. Existe um campo de treinamento que a CIA mantém na Albânia, com cerca de 1000 homens sendo preparados para serem infiltrados no Irã, e de curdos que estão entrando no Irã, atravessando a fronteira do Iraque, e curdos sírios que também estão indo para lá. Eles também foram treinados, seja pelos Estados Unidos, seja pela Grã-Bretanha, seja por Israel, para ir lá e criar essas perturbações. E tenho que dizer, nós tivemos manifestações periodicamente no Irã, mas estas são muito mais violentas. Há aqui a acontecer uma espécie de modus operandi que lembra o Maidan. Quer dizer, já vimos isto e conseguimos ver perfeitamente o que está a acontecer. O que eles fazem é, eles escolhem um indivíduo
não um manifestante, não um membro do governo, mas sim uma pessoa completamente aleatória. E depois batem-lhe com muita força. E as mulheres que estão ali presentes filmam sem parar e dizem: continuem, matem-no, queimem-no. E então, é claro, as forças de segurança chegam e elas atiram contra essas pessoas que estão espancando brutalmente este homem. E então eles estão armados e revidam contra as forças de segurança. E as forças de segurança, inevitavelmente, acabam por matar alguns dos transeuntes inocentes. E então isso se torna um grande evento. E então, de certa forma, ganha força. E é isso que, sabe, é isso que eles estão tentando fazer com essas coisas, é bem óbvio, mas acabou. E uma das razões para ter acabado é o enorme evento que ocorreu nos últimos 2 dias, que é o Irã, com o apoio de seus amigos, ter a tecnologia para desligar o Starlink. O Ocidente forneceu cerca de 40 mil terminais Starlink e até 90% destes estão agora inoperantes. E eu acredito, não posso te dar uma certeza absoluta, mas eles também possuem novos meios técnicos para identificar os usuários do Starlink e estão os prendendo. É justo opinar que tudo isto foi causado pela CIA, MI6 e Mossad? E se a resposta a isso for sim, isso significa Donald Trump, Keir Starmer e Benjamin Netanyahu, a menos que essas 3 entidades de inteligência sejam completamente desonestas e possam matar pessoas sem autoridade. É muito claro e está mais do que provado. Quer dizer, olha, nós vimos todas essas partes se juntarem só com a reunião de Mar-a-Lago, na qual, sabe, e nós conversamos sobre isso, eu acho, mais cedo, em outra, na semana passada ou na semana anterior. Todos os elementos para isso estavam sendo preparados e os precursores de algum tipo de ataque ao Irã eram bastante óbvios. Quero dizer, a primeira coisa foi a desvalorização da moeda, do real, o que de facto perturbou os bazares, embora os bazares sejam muito claros no seu apoio ao governo, as pessoas do bazar, a classe dos comerciantes está a apoiar o governo. Porque em Dubai não é complicado. Não? A CIA realiza algumas das suas operações de lavagem de dinheiro por lá. É uma zona de tráfico de drogas. Pode-se negociar em criptomoedas ou ouro em Dubai. Então é muito fácil vender o real. Mesmo que não os possua, pode vendê-los a termo e assim criar uma crise na moeda. Vimos isso acontecer muitas vezes contra a Rússia. Ao mesmo tempo, então, você tem o início das manifestações acontecendo no terreno e então você vê essa propaganda massiva dizendo, sabe, o líder supremo está meio que procurando uma saída, ele está prestes a voar para Moscou. Bobagem, tudo, quero dizer, pura... A grande maioria dos filmes que estão a ser lançados e que vocês estão a ver, muitos dos vídeos são, na verdade, completamente falsos ou estão a simular situações, a tentar fazer parecer que pessoas que estão a manifestar-se em apoio ao governo estão, na realidade, a protestar contra o próprio governo. E alguns deles, eu vi alguns dos vídeos, eles até tinham grandes, luzes de estúdio no fundo e não conseguiram tirar isso dos clipes antes de colocá-los no site. Então, há uma enorme propaganda envolvida. Mas parece que está a diminuir. As grandes manifestações a favor do governo, com milhões de pessoas, e os azeris estão se juntando. Os azeris estão tendo um enorme... Portanto, não é apenas uma única etnia que está envolvida nesta questão, de modo algum. Os curdos desempenharam um papel absolutamente crucial nisto e estão a ser detidos e removidos. Portanto, a situação está a mudar drasticamente. Acabou. O que é que isso significa, afinal? Bem, é muito cedo para dizer. A retórica de Washington, a retórica de Israel, claro, continua a dizer que está em andamento e que há sacos de corpos, às centenas ou 200 ou 1000, e que temos de intervir. Eu não tenho bem certeza, sabe? A questão é que eu acho que eles pensaram, como já tinham feito em 12 de junho, que o Irã era um castelo de cartas.
E o ataque, então, o ataque de decapitação, aquele que foi o coordenado entre os Estados Unidos e Israel, esse ataque onde muitos do alto comando do exército foram mortos, assim como cientistas envolvidos no programa nuclear foram assassinados, eles pensaram que o país ia implodir, mas não implodiu. Então, esta é a segunda ocasião em que eles estão tentando realizar isso, uma alteração de regime. Desta vez, por meio de manifestações de caráter violento. Eles tentam torná-las violentas, e virá-las contra o governo, e não está funcionando. E então, agora, a questão que o Trump enfrenta, a questão que o Netanyahu enfrenta, bem, é uma coisa intervir quando o governo está fraco e a mostrar sinais de desintegração. Na verdade, o que vocês estão vendo agora é um sinal, novamente, como viram em junho, de que o governo está se recuperando rapidamente, se unindo com agilidade e apresentando uma face completamente diferente. Será esse um bom momento para se lançar um ataque militar contra o Irã? Eu acho que a pausa com uma questão diferente. Temos que esperar para ver. Aqui está. Presidente Trump, na noite de ontem, a bordo do Air Force One, no seu voo de regresso de Mar-a-Lago para Washington, D.C., dizendo que o Irã deseja negociar. E vamos passar o clipe em 1 minuto, mas isso me lembra da última vez que ele falou sobre o Irã negociando e os negociadores estavam prontos para ir ao local da negociação quando ele e Netanyahu atacaram. Mas isso é pause relativamente curto. Diga-me se isso é crível. Chris, corte número 3. O Irã ligou para negociar? Ontem, os líderes do Irã ligaram, eles querem negociar. Acho que estão cansados de apanhar dos Estados Unidos. Pode dar detalhes dessa chamada? O Irã manifesta o desejo de negociar, sim. Negociar o quê? Podemos nos encontrar com eles. Quer dizer, é que uma reunião está sendo marcada, mas talvez tenhamos que agir por causa do que está acontecendo antes da reunião, mas uma reunião está sendo marcada, o Irã ligou, eles querem negociar. Negociar o quê? Acho que ele está apenas a tentar reencenar toda a saga da Venezuela e dizer, bem, eu negociei com o Maduro, quer dizer, mas eu não aceitei o que ele havia dito, ele simplesmente não iria. E então eu acho que ele ainda está, com essa tática de que, de alguma forma, se apenas o líder supremo puder ser removido, então haverá alguém mais maleável que esteja disposto a negociar. Veja bem, tudo o que ele está a fazer é simplesmente usar a linguagem padrão que o Irão sempre utilizou. Estamos sempre dispostos a negociar, mas não aceitaremos abrir mão do nosso programa de enriquecimento nuclear dos nossos mísseis ou dos nossos amigos. Então, se quiserem falar connosco, sabem, bem, podem fazê-lo. Mas quer dizer, de fato, que tem de ser Washington que, se quiserem, cede às exigências iranianas, em vez de o Irão estar, digamos, a implorar por conversações com a América para, de certa forma, remover o líder supremo ou algo assim, e que Pezeshkian se torne, o rei do Irão. Não vai acontecer, não, de jeito nenhum. Acho que era uma loucura pensar que isso funcionaria na Venezuela. É ainda mais insensato imaginar que isso vai acontecer, porque, na verdade, muito mais do que o governo, o sentimento popular é pelo líder supremo. Vimos que, na sequência do ataque de junho contra o Irã, e isso é bastante evidente agora, todos estão a gritar e a dizer, quer dizer, são todos estes protestadores. Se você olhar os vídeos do que está acontecendo em Teherã agora, eles estão a gritar, foda-se Trump. Eu me refiro a ele, não aos Estados Unidos, mas de forma pessoal, que se foda ele. Incrível. Alistair Crook, muito obrigado. Obrigado pela sua descrição, claro, sem surpresa, quando estão a citar o que está nestes cartazes. E obrigado, claro, pelo seu tempo, meu caro amigo. Esperamos vê-lo novamente na próxima semana.